Isso, né? Você está começando agora o seu mandato lá como vereador na cidade de São José do Calçado, e desde já eu quero que você tire algumas dúvidas, né? Você sabe que eu trabalho em calçado, né? E então o pessoal sempre comenta sobre os vereadores, sobre o que está acontecendo em calçado. Você foi eleito pela oposição, né, do governo atual, que é o Cuíca, e o que está passando lá em calçado, se você quiser responder, é que você agora mudou de lado, você está com o Cuíca. Isso procede? Eu disse no outro podcast que o Legislativo e o Executivo são poderes independentes, mas harmônicos, né? Que precisam andar em harmonia. Eu acho que quando os poderes encontram-se em harmonia, quem cresce é a população, quem ganha é a população, quem cresce é o município, né? Eu fui eleito, fiz campanha em outro partido, fiz campanha para um outro candidato a prefeito, mas eu sou do tipo de pessoa que deu 5 horas da tarde do dia 6 de outubro, que inclusive foi no dia do meu aniversário, a gente fomos eleitos, a gente desmonta o palanque e visa a população. Então, se as pessoas esperam um político radical, eu acho que radicalismo não leva ninguém a lugar nenhum, tanto de um lado quanto do outro. Eu sou de um tipo de político que vai buscar sempre o diálogo para defender a população e os interesses da população. Não significa que a gente pula para um lado ou pula para o outro. Eu acho que cada um tem uma visão política diferente. Chega na época da campanha, a gente expõe o que a gente pensa diferente dos outros candidatos. Mas a partir do momento que a gente é eleito, a gente passa a defender uma população em calçado, uma população da cidade inteira. E qualquer decisão errada que a gente toma, quem sofre é a população e não o político em si. Então, assim, a gente abre mão de algo que no caso, assim, a gente está numa campanha, a gente fez campanha para o outro lado, a gente quer que o nosso candidato sempre ganhe. Assim, aqui em Calçado, Bom Jesus, no Brasil inteiro, mas infelizmente nem sempre acontece do jeito que a gente quer. E eu aprendi que a gente, para trabalhar, a gente precisa trabalhar com o que tem e não com o que eu quero, né? O secretário James aqui está como secretário de esporte. Eu aposto com você que muita coisa ele não queria lá, ou muita coisa ele queria, mas ele encontrou algo que ele queria ou que ele não queria. Mas ele precisa trabalhar com o que tem. E assim é o poder legislativo. A gente precisa defender uma bandeira, defender os nossos ideais, mas pensando também na população, porque uma decisão minha pode atrapalhar a cidade inteira. O ato que está rolando, até o Alif também, o pessoal está comentando sobre o Alif também, poderia te prejudicar de alguma forma, que o cara pulou de lado, tal, aconteceu alguma coisa, fizeram alguma reunião, alguma parceria, isso poderia te prejudicar? Você acha que as pessoas falam e não perguntam pra gente o que está acontecendo, né? Não houve negociação, não houve nada, eu não ganhei nada. Isso tudo acontece porque a gente, nas primeiras sessões da Câmara, participamos de um debate sobre alguns projetos dentro da cidade. Na primeira sessão a gente votou 23 projetos e dentre deles as pessoas questionaram alguma coisa. Então, assim, interpretam como se a gente vota favorável a alguma coisa ou vota contra se a gente está ganhando. Entendeu? Ele fala assim, se vende, tá falando que a gente se vendeu, que a gente fez isso, mas não foi. E isso eu falo com consciência limpa, eu desafio qualquer pessoa a provar isso, se eu ganhei algo, entendeu? Então, assim, é o que eu te falei, a gente está trabalhando dentro do poder legislativo para beneficiar a população, entendeu? E o que for lá, que estiver lá, que for de desencontro dos interesses da população, com certeza a gente vai posicionar contrário àquilo, entendeu? Eu não ganhei nada para votar, eu achava que aquilo era importante, eu votei com a minha... Então, por isso que é bom esclarecer, né? O que tá eu tô falando porque tá rolando, entendeu? Não, com certeza. Tá rolando muito lá em São José do Calçado a questão da votação que teve lá, e você e o Alif, né? Isso. Votou a favor ao governo sendo oposição, mas tem que analisar e ver se é bom ou não pro Na verdade, pro município. Isaac, e os projetos que a gente votou lá, a gente foi amplamente debatido. Eu tive a oportunidade de debater projeto por projeto, de conversar com os procuradores da prefeitura, junto com os procuradores da Câmara e também com os 9 vereadores. Então, se a gente aprovou algum projeto que é bom para a população ou que é ruim, a maioria dos projetos que foram aprovados foi por 8-1, Isaac. Então, eu acho que é difícil, talvez, ser uma quantidade tão imensa de votos favoráveis, uma coisa que talvez seja ruim. Então, a gente tem a consciência tranquila do que fizemos, entendeu? Então, a gente estudou, eu consigo pontuar
os pontos dos projetos que foram feitos e a gente está tranquilo quanto a isso aí.